Bom, é um grande prazer a gente receber o prefeito de Belém, o Edmilson Rodrigues, aqui em casa, virtualmente, começando o seu terceiro mandato e provavelmente cheio de problemas e dores de cabeça. Eu começo perguntando a pergunta do dia. Prefeito, como é que está a Covid em Belém hoje? Olha, está bastante séria, mas, contraditoriamente, a região metropolitana ela tem revestido mais do que outras regiões, como, por exemplo, a oeste do Pará, que tem como centro urbano principal Santarém, e Alter do Chão, que é um paraíso, né? Porque lá nós vivemos uma situação grave de falta de leitos, né? E próximo de lá, já na fronteira com o Amazonas, nós tivemos problema em Faro por falta de oxigênio e morte de 7 pacientes, né? Aqui na região metropolitana, em Belém em particular, nós temos ampliado o número de leitos mediante investimento na rede municipal, mas também colocando toda a rede a serviço do tratamento da Covid, né? Os casos leves, a rede básica, são 5 UPAs que também funcionam todas atendendo os casos de Covid, com semi-intensividade de tratamento. Não temos UTIs na UPA, mas temos salas de tratamento semi-intensivo. Isso alivia um pouco, né? E, no entanto, os últimos dias têm nos preocupado. Daí que nós, eu procurei o governador do estado, porque o decreto é estadual e os municípios se adequam ou não, né? E pedi também aos prefeitos da região metropolitana, lançamos há 2 dias um decreto estabelecendo horários para funcionamento, proibindo o funcionamento de bares, enfim, redefinindo as coisas, inclusive fazendo um toque de recolher a partir das 22 horas até as 5 da manhã. E eu dei uma entrevista junto com o governador. A minha linha foi mesmo de mostrar a gravidade, as pessoas acordarem, porque havia assim uma certa letargia, sabe? É como se estivéssemos no fim da pandemia, quando estamos na situação mais grave desde o início da pandemia. Enfim, hoje me assustou, Azênia, é que nós chegamos a 96,6% dos leitos clínicos ocupados. Contraditoriamente, os leitos de UTI, que é o que mais gravidade indica, nós chegamos a reduzir de 82 para 76, para 66, e hoje alcançamos 61,1%. Ou seja, estamos com certo alívio naquilo que é mais fundamental para salvar vidas, e aí o governo do estado está abrindo policlínicas e um hospital para garantir a internação de quem não está tão grave, né? De modo que esse diálogo com as demais prefeituras e com o próprio governo do estado tem dado um alívio para nós, mas a preocupação é grande. Prefeito, hoje o neurocientista Miguel Nicoleles, que é muito ativo nas redes sociais, está ajudando o consórcio do Nordeste, disse que é preciso fazer uma intervenção no Ministério da Saúde, e foi o dia em que a Organização Mundial da Saúde, lá em Genebra, fez críticas mais fortes ao Brasil, especificamente. Como é que tem sido, prefeito? Eu sei que o senhor está se entendendo muito bem com o governador, tenho visto suas entrevistas com o governador Helder Barbalho, mas como é que tem sido enfrentar uma crise sanitária dessa com um governo federal, no mínimo, titubeante, quando não negacionista? Ora, pois é, o Helder Barbalho, inclusive o Pará tem sido prejudicado com o envio de uma quantidade proporcionalmente menor para o Pará, e isso é intencional, é uma forma de punição, né? Porque o Helder, mesmo sendo do MDB, não é um cara de esquerda propriamente, mas tem tido posturas progressistas, não entra no negacionismo científico, tem balizado as decisões no comitê científico, a equipe dele é uma equipe tecnicamente preparada, respeitada na área da saúde, né? Depois de uma situação que o envolveu na compra de respiradores, que ele cobrou devolução do que tinha sido pago, devolveu os aparelhos que não funcionavam, ficou público, né? Mas ele nomeou um policial federal, assim, como secretário. No entanto,
Quem fala sobre a saúde, a rigor, é o subsecretário, que é um profissional bem sério, assim, e muito competente, sabe? Então, essa é referência, né? Agora, por que um governo federal tem uma posição tão genocida? Porque não há outro nome para classificar, né? Enquanto ele homenageia e faz tantas loas ao governo de Israel, a Israel, ao Netanyahu, mas só que lá eles estão vacinando o povo. Tem compromisso com a vida do seu povo. Eu posso achar que o Benjamin Netanyahu é um criminoso da humanidade que devia ser condenado pelos tribunais internacionais, porque é isso que ele merece mesmo, né? Porque é um genocida, mas não é um genocida do seu povo. Aqui é ainda mais perverso, porque o camarada é fascista, né? Desenvolve uma política do ódio, ao mesmo tempo que combate uma ONG dizendo que ela defende a Amazônia porque quer entregar o país, está privatizando tudo, entregando todo o patrimônio genético, mineral. A nossa soberania está sendo totalmente destruída em favor das potências econômicas, das grandes mineradoras, e felizmente, né, o seu aliado principal foi derrotado agora nos Estados Unidos. Agora, esse camarada que é tão anti-Brasil, é também anti-povo brasileiro quando comanda uma política genocida, porque incentivar o fim do isolamento e permanentemente incentivar a política de não vacinação faz com que realmente... Ontem eu falava com a Mayal Payacán, né, que é filha do Paulinho, que faleceu, né? A irmã dela quer conversar comigo porque a nova líder indicada pela comunidade para representar o seu povo, e eu estou aberto a conversar, né, e ver de que modo, mesmo sendo a capital tão distante das aldeias Caiapó, vamos conversar. Mas uma coisa séria que ela falou, Edmilson, todos deveriam estar vacinados, mas o povo resistiu muito por conta das fake news e da própria fala do presidente, que diz que não pode, que a vacina ela vai fazer mal e tudo mais. Então, vários guerreiros deixando de tomar vacina, adoecendo e morrendo por conta da irresponsabilidade de... Não é um qualquer, é a autoridade máxima do executivo do país. É o representante do Estado. Como é que ele boicotou o Pará? O senhor não deu detalhe. Ele boicotou o Pará mandando pouca vacina, é isso? Pouca vacina. Nós estamos hoje com 1,6, 1,7 de vacinados, entendeu? Não alcançamos 2%. Isso é uma vergonha para o Pará. Só que nós estamos vacinando tudo o que temos de vacina. Mas não podemos conclamar o povo a vir para as filas se nós não temos vacina para aplicar. Então, na verdade, é algo intencional do governo, né? Não envia vacinas para culpar, de certa forma, as prefeituras e, no caso, o governo do Estado, de não estar vacinando o povo, ao mesmo tempo que faz discurso contra a vacina, faz discurso para que alguns cobrem a vacina. É uma coisa doida. Você pega o mesmo cara que defende o Bolsonaro, fica entrando nas nossas redes sociais exigindo vacinação. É uma grande contradição, né? O prefeito, o senhor não ficou parado. O senhor é um exemplo para o Brasil, porque o senhor entrou com a renda, porque o Bolsonaro foi acusado por adversários de fazer chantagem com o auxílio emergencial. Mas me chama a atenção que o senhor não ficou parado. O senhor já veio da campanha, já começou, conseguiu adesão na Câmara, não sei se foi na Câmara unânime ou não. Explica para a gente essa renda básica. Eu conversava ontem com a prefeita de Juiz de Fora, a Margarida Salomão, que falou, olha, eu vou ter que fazer o mesmo que foi feito lá em Belém. Explica para a gente rapidamente como é que é essa renda. Não tinha previsão orçamentária. Então, eu remanejei de vários elementos de receita para compor os recursos. Eu precisava de 60 milhões para atender 22 mil famílias que estão no cadastro único, mas que não recebem nem Bolsa Família, nem BPC, nenhum tipo de auxílio. Ou seja, pessoas estão em situação de pobreza ou extrema pobreza. Tu sabes que 179 mil é a renda que a ONU estabelece
para garantir a classificação de pobres, né? A população em pobreza. Mas extrema pobreza é quem, per capita, recebe apenas até R$ 89. Então, você ter 22 mil famílias pobres, algumas com 11 filhos, grande parte, mais de 9 mil, mães solo. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? Porque é muita miséria, muita fome, é muita desgraça social, né? Então, nós remanejamos, não inventamos dinheiro, mas priorizamos o programa Bora Belém, que é o programa que inicia com a renda mínima, continua com formação profissional, incentiva a criação de associações produtivas, cooperativas e financiamento do Banco do Povo, que nós rearticulamos, que eu havia criado em 97, quando eu fui prefeito no início do meu mandato. Então, a primeira etapa, que é a entrega das bolsas de até R$ 450, já está concluída. Nós aprovamos na Câmara por unanimidade, que um vereador faltou, mas não é que fosse contrário. A oposição fez emendas para tentar prejudicar, mas votou a favor, não teve condições de votar contra. O Conselho de Assistência Social aprovou e nós, então, fomos fazer busca ativa das famílias. Infelizmente, Azênia, descobrimos muita fraude no cadastro único. Pessoas militares, pessoas com 2 carros na garagem, pessoas que têm pequenos comércios, mas não são miseráveis, apesar de serem... O senhor já denunciou isso ao Ministério Público? Ainda não, porque nós entramos há poucos dias com uma equipe de várias secretarias para fazer essa busca ativa e nós elencamos 500 famílias daquelas que apareciam na situação de mais extrema pobreza e exatamente nessas 500 nós percebemos que mais ou menos a metade, pelo menos, é fraudada. Então, quando começou essa fraude, não se sabe se é no prefeito que saiu agora ou no anterior, ou se as duas respostas são verdadeiras. Se servidores públicos participaram da fraude, fizeram vistas grossas, a verdade é que nós poderíamos cometer um grande erro garantindo uma renda para quem tem 2 carros numa garagem, tem comércio, tem emprego. Então, realmente é criminoso. Ocorreu isso também nos programas nacionais, ocorre, né? No município metropolitano não é tão fácil fiscalizar, mas nós decidimos fazer, e ainda bem que nós tivemos a ideia de fazer essa busca ativa, porque nós podemos comprovar que as pessoas estão realmente em extrema miséria. Então, agora, segunda-feira, as mães já estarão com conta aberta no Banco do Estado do Pará e já receberão seus recursos. Quando nós lançarmos o programa à tarde, grande parte das famílias já terão conta aberta e receberão através de cartão eletrônico, né? E, no entanto, o governador, estabelecendo uma relação cordial, quando eu fui eleito, ele disse: estamos abertos a parcerias. Daí eu procurei, disse: olha, nós não temos muito dinheiro, eu preciso de 60 milhões. Aí ele entrou dizendo assim: para cada 1 milhão que a prefeitura entrar, o Estado entra com 1 milhão. Então, apesar, digamos, das diferenças, dos modos diferentes de governar, o que é ou não prioridade, você sabe que os governos, infelizmente, a maioria dos governos, até mesmo setores progressistas, tem uma visão de desenvolvimento muito ligada a grandes projetos, grandes rodovias, grandes projetos de mineração e de eletricidade, né? Enfim, divergimos em muitas coisas. Agora mesmo eu disse para ele, um projeto de engenharia, governador, não pode ser burro. Uma estrada não precisa ser em linha reta, passando em cima do quilombo. Pode-se gastar um pouco mais e economizar muito. Por quê? Eu não posso usar a minha força política para apoiar um projeto, como existe o interesse do Estado, se ele passar por cima do quilombo, o único quilombo metropolitano. Não, nós vamos, já dei ordem, vamos desviar, e aí eu digo, aí eu me disponho a conversar, convencer os quilombolas, porque a estrada vai dar uma curva distante, então está preservada a área quilombola, e qual é a contrapartida social?
para a comunidade, também me dispõe a negociar. Aí sim, chama-se o meio ambiente, chama-se o Ministério Público, vamos fazer as oitivas conforme a 169. Eu mantenho a coerência. E, naturalmente, se as pessoas lá me ouvem, porque são companheiros de luta, e alguns até são filiados ao PSOL, aí sim eu vou usar a minha fraternidade e a minha autoridade para convencê-los até a debater e, a depender deles ficarem convencidos de que não haverá prejuízo, aceitarem que a estrada seja feita no entorno da área. Sobre a área, não terá nunca o meu apoio. Esse tipo de visão é sempre conflitiva. No entanto, tem um sentimento social, naturalmente, tem uma visão política de quem pretende ser reeleito, né? Que, independentemente das nossas diferenças, nós devemos ter candidatos do PSOL e, quem sabe, do setor mais da esquerda, mas, independente disso, eu estou fazendo questão de manter o diálogo, onde for possível estabelecer uma ação cooperada, porque é bom para o povo, e eu acho que você despartidariza, despolitiza assim, o modo de governar, sabe? O prefeito, vou fazer uma última pergunta, apenas uma observação sobre o Bora Belém. Tem uma amiga aí de Belém, uma amiga. Ela não votou no senhor, não, mas ela falou: sabe, Azen, eu achei muito interessante esse negócio de busca ativa. Eu estava vendo. O prefeito está indo caçar o pobre para dar o dinheiro, porque faz todo sentido, porque às vezes a pessoa não tem documento, não tem dinheiro para pegar um ônibus e ir na prefeitura atrás de se inscrever em alguma coisa. Ele está fazendo um negócio muito bacana. Me chamou muita atenção isso. O prefeito, agora, Bora Belém, que é prioridade número 1, no geral, depois o que o senhor pretende atacar em Belém, que é uma linda cidade, linda, mas muito pobre. Eu conheço muito bem Belém, muita milícia, muita pobreza em alguns bairros. O que o senhor está focando depois do Bora Belém, que vai dar aquele alívio inicial para a cidade? Na verdade, nós iniciamos com 3 grandes eixos, desde o início do governo. Um foi o Bora Belém. A primeira fase é esta, e já estamos preparando a formação de centenas de famílias. E já capitalizando o Fundo Verossol, o Banco do Povo, para viabilizar o microcrédito. Porque se eu tenho 15 famílias que participam da formação baseada no método que a ONU adota, a FAO, que é um método criado pelo Clodomir Moraes, um professor que foi das Ligas Camponesas, faleceu em 2019, eu fui o único deputado que lembrou dele, pernambucano, genial. Essa metodologia de capacitação massiva, não são turmas de 2, de 10, são turmas de 200 pessoas, 300. Nós fizemos para quase 400 jovens no meu primeiro mandato, segundo mandato, né? E tem um efeito muito positivo. Só que aí incentiva a formação de cooperativas. Então, por exemplo, se 15 mulheres quiserem fazer uma cooperativa de confecção de roupas, ela será preparada para ter noções de contabilidade, noções de administração daquela microempresa, e, ao mesmo tempo, terá o financiamento. Mas nós também orientaremos para agir numa área onde nós possamos, de algum modo, ajudar na realização do empreendimento, comprando os seus produtos. Então, se ela fizer uniformes escolares ou fizer vestimentas para médicos e enfermeiros, as vestimentas hospitalares, nós temos garantia de compra de grande parte do produto, dentro da lei. Se quiserem fazer hortas caseiras ou hortas medicinais, o laboratório que nós estamos montando vai comprar as hortas medicinais, porque nós queremos produzir vários medicamentos, como fizemos com farmácia nativa, quando eu fui prefeito, com rótulo do Ministério da Saúde, sendo receitados nos nossos postos de saúde. Então, nós quiser produzir, nós vamos dar orientação técnica com agrônomos, técnicos agrícolas e toda uma orientação à produção para adquirir o produto. Hoje, a lei nos permite que pelo menos 30% tem que ser da agricultura familiar quando se trata de merenda escolar. A autoridade em merenda escolar é a prefeitura. Então, nós vamos orientar para que a economia solidária seja baseada num planejamento do desenvolvimento.
Porque o camarada pode, às vezes, ter acesso à renda e querer comprar uma televisão. É direito, talvez. Mas se ele tem uma renda e desenvolve uma atividade que lhe dê autonomia financeira, ele vai poder comprar a televisão, a geladeira e muitos outros produtos depois. Porque nós não estamos falando de empresa capitalista, nós estamos falando de empresa de caráter social, cooperativas, associações produtivas. Então, mas nós temos que garantir o microcrédito, a formação, e a prioridade será para essas famílias que serão atendidas, porque são as que estão em extrema miséria. Então, isso aí. O outro programa é na área da drenagem das nossas bacias. Belém tem quase 40 subbacias, são 14 grandes bacias hidrográficas. Grande parte dos bairros é alagável ou alagado permanentemente. Então, iniciamos uma atividade assim muito potente de manutenção de todos os rios urbanos. Isso já vem repercutindo positivamente. Áreas que alagaram ano passado, os moradores, mesmo os órgãos que não são simpáticos a nós, como o Grupo Globo, aqui o Grupo Liberal, as reportagens todas, quase 100%, têm sido o seguinte: poxa, o povo percebeu que não está mais alagando onde alagou ano passado. Só que não é uma solução definitiva. Aí, os projetos de macrodrenagem que estavam parados já estão reiniciados. Inclusive um projeto que atende vários bairros importantes, como Jurunas, da Gabriel Amarante, que é a República dos Jurunas, né? Guamá, que é o mais populoso bairro de Belém, Cremação, Condor, Cidade Velha, o primeiro bairro, uma parte é muito baixa, tem muita gente humilde, pobre. Então, tudo isso, a macrodrenagem da Estrada Nova, que é muito grande, milhares de pessoas serão atendidas, já reiniciamos o trabalho, é financiamento do BID. Em abril, nós iríamos perder os recursos e já há sinalização do BID de que manterá, e com uma vitória possível já negociada com a esfera mais nacional do BID, que é reduzir a contrapartida de 50% para 20%. A prefeitura hoje, para cada milhão do BID, 1 milhão da prefeitura. Está sendo muito pesado. Então, nós vamos, possivelmente, em abril, não só manter o financiamento, quanto alterar a contrapartida, deixando mais fácil para nós a fluidez financeira, né? No momento de crise, vai ser muito importante até para realocar recursos para outros investimentos. A macrodrenagem da bacia do Tucunduba, que foi inaugurada com a presença do Lula em 2004, e foi paralisada porque o prefeito que me seguiu disse: eu não quero fazer a obra. Aí o governo federal passou para o Estado. A Ana Júlia reiniciou, a obra parou, e nós ficamos muitos anos, eu saí em 2004, são 16 anos praticamente com a obra parada, 15 anos. No ano passado, justiça seja feita, o Helder Barbalho retomou a obra, e já no aniversário de Belém, em janeiro, no dia 12, nós inauguramos uma etapa da obra, a segunda etapa, e vamos inaugurar a terceira, concluindo o projeto, onde moram mais de 200 mil pessoas. Vamos concluir a obra ano que vem. Vai ser um alívio para bairros importantes. A universidade, o campus do Guamá, por ele passa o rio Tucunduba. Aí bairros da Terra Firme, Guamá, Canudos, Baixada do Marco, que tu conhece um pouco Belém, são bairros muito sofridos, sofrem com alagamentos. Cada chuva, quando coincide com a maré alta, aí é uma desgraceira. Então, ano que vem, o projeto iniciado por mim, com a inauguração da primeira etapa, vai ser concluído, com a nossa presença já e participação complementar à ação do Estado, que infelizmente saiu do município para o Estado, uma obra tão importante dentro de Belém. E outras bacias hidrográficas já estão também recebendo o nosso trabalho. E a terceira questão, Covid. Realmente, os investimentos que nós fizemos fazem com que o Brasil viva uma crise, cidades ricas, capitais como a do Paraná, a de Santa Catarina, de estados ricos, com uma infraestrutura em saúde, mas, felizmente, Belém está conseguindo se antecipar, apesar de não ser fácil, apesar de haver risco de nós termos que entrar num lockdown, quem sabe semana que vem, mas nós não precisamos ainda entrar em lockdown por uma avaliação técnica de que é possível, restringindo algumas áreas, garantir uma certa
prevenção à doença, ao mesmo tempo fizemos uma vacinação prioritária na região metropolitana, foi uma conquista negociada com o governador, temos que fazer um cinturão de isolamento. Então, esta semana já vacina de 70 anos até cento e tantos, estivemos aqui com 120 e tantos anos. Então, acima de 70 anos, estamos conseguindo avançar. Em breve vamos chegar, quem sabe eu, que estou com 63, já seja vacinado aí dentro de no máximo 2 semanas. Esse é o sonho, entendeu? Então, estamos avançando. E, ao mesmo tempo, investindo na rede. Porque, para além da pandemia, cada UTI instalada vai salvar vidas no futuro, né? Fora da pandemia. Então, essas 3 áreas foram muito importantes. E a retomada de projetos viários, como o BRT, né? Com muitas fraudes, mais de 10 anos de uma obra, parando ou sendo feita de forma equivocada, dizimando áreas verdes. Enfim, nós estamos retomando, refazendo o projeto, renegociando, redefinindo projetos, tirando as gorduras fraudulentas, né? E, com isso, apesar da crise, a sociedade já percebe que a cidade está mudando. Isso aí eu te falo assim porque o clima é muito positivo na cidade e nós vamos avançar. E dar exemplo aqui com um dado, hein? O programa de participação popular, que nós pretendemos seja muito, mas muito, no bom sentido, radical, ele está estruturado para debater do plano, do plano plurianual, né? O nosso plano diretor que tem que ser renovado, né? E o orçamento propriamente, mas numa perspectiva de planejamento urbano participativo, onde eu defina a escola, mas defino o projeto político-pedagógico, defina um processo participativo para a eleição de diretor de escola, como se dá a gestão e o controle social sobre a gestão dos hospitais, das unidades do sistema de saúde, para não ter conselhos burocratizados que indiquem participação, mas negue a democracia. Então, nós estamos realmente, vamos realizar uma experiência muito importante de participação popular, assim, que é uma superação daquilo que nós já fizemos como orçamento participativo, que era importante sempre definir quanto tem para investir, o povo decide se é asfalto, se é uma escola. Aqui, nós queremos o seguinte, a questão racial é ou não um problema a ser enfrentado? Então, isso aí não exige propriamente um centavo, 1 metro quadrado de asfalto. Então, como é que se combate o racismo? Aí nós criamos uma coordenadoria, indicamos uma militante do SEDEMPA, que é um órgão potente de representação da luta antirracista, né? E começamos, junto às secretarias de Cultura, Educação, a formação de professores, as jornadas pedagógicas envolvendo alunos, professores, familiares de alunos, já com um debate sobre a questão do racismo, a questão da LGBTfobia e a questão do machismo, né? E o feminicídio. Então, a ideia é realmente jogar pesado, assim, no bom sentido, né? Do convencimento dos nossos professores e dos servidores em geral, de que nós temos a oportunidade de humanizar e transformar Belém numa capital nacional do respeito, né? Porque eu acho que isso é uma marca do nosso povo. Sempre foi muito solidário e me entristece muito que agora as pessoas comecem a justificar o feminicídio, o preconceito racial, o racismo mesmo contra negros e indígenas, a morte e assassinatos, na verdade, de jovens negros na periferia, né? Achem que o jovem que hoje está em 66%, mais ou menos, ocupando as 20 mil vagas das nossas penitenciárias, que não mereçam retornar à vida sã e conviver em sociedade, que tem que ser mortos. Esse discurso fascista, infelizmente, ou felizmente, por um lado, infelizmente ele é real. O que tem de bom é que agora a gente não fica iludido de que o Brasil é 100% de gente humana. Tem realmente pessoas com corpo humano e, infelizmente, coração e mente animalística, né? Muito disposta a destruir, né? Em nome do seu interesse pessoal, de saciar sua fome e, muitas vezes, movido pela fome de lucro, né? E é contra esses sentimentos perversos, né, que a gente trabalha no sentido da participação popular,
e a transversalidade nos debates das questões que não são propriamente de investimento. Então, o planejamento urbano participativo, ele visa isso, sabe? Definir prioridades, o povo decide como gastar o recurso público, mas, ao mesmo tempo, qual é a qualidade do serviço, qual é a importância da soberania, qual é o papel de Belém no contexto nacional, qual é a necessidade de debater a democracia, a defesa da democracia, e qual é a importância de um professor de matemática dizer, por exemplo, que é inadmissível que em 12 meses, no ano passado, se tenha desmatado 6.600 quilômetros quadrados, que isso representa 6 vezes e meia Belém, 13 vezes Porto Alegre, ou 64 vezes uma metrópole com 1.800.000 habitantes, como é o caso de Recife. Né? Isso é matemática, e é matemática fundamental, e pode ser exemplo e esforço de reflexão proposto por um professor de matemática, com os índices de feminicídio. Então, esse é o esforço. Aí lançamos, por fim, um projeto agora, que é o Centenário de Paulo Freire. Esse é um dos principais desafios, uma das principais emoções que eu queria que, no final do meu mandato, se tu me deres o prazer de me entrevistar, eu puder dizer, cumpri a promessa. Belém, cidade alfabetizada, que é um sonho que eu não consegui realizar nos meus 2 primeiros mandatos, né? Infelizmente, cresceu o número de analfabetos, mas a nossa equipe está muito determinada e, por isso, lançamos já há um mês o programa Paulo Freire, Centenário de Paulo Freire, para, junto aos movimentos sociais, mas com o nosso corpo de professores, mas também através de bolsas para alunos das universidades, particularmente dos que fazem licenciaturas e serão professores, uma campanha massiva de alfabetização que torne Belém uma cidade educadora e uma cidade alfabetizada. O prefeito, eu queria lhe agradecer muito. Eu acho que Belém tem uma vantagem porque o senhor tem experiência administrativa e o senhor esteve no parlamento. O senhor nos brindou com a presença na Câmara. Então, o senhor conhece a política nacional, mas o senhor também tem o pé muito no dia a dia desses 2 mandatos. Eu tenho certeza que o senhor vai cumprir as informações que me chegam de Belém, onde eu tenho muitos amigos, são excelentes sobre esse início de mandato e seu entendimento com o governador. E eu, passando a pandemia, eu sempre estou em Belém, e aí eu vou aí a Belém, porque eu quero ver aquela chuva cair e a rua não encher. Tá bom, prefeito? Eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso, porque muitas vezes eu fui aí e a rua só enchia. Mas tu entras em contato, viu? Tu entras em contato, eu faço questão de te convidar, tá bom? Vou aí, nós vamos tomar um café. Espero que a pandemia seja superada, quem sabe durante o Círio de Nazaré, ou um evento assim. Eu tenho provocado alguns órgãos alternativos de comunicação para realizar em Belém um grande fórum de comunicação alternativa. Oba! Tá? Já te sentes convidado, tá bom? Falei com o pessoal do Barão de Itararé, vários. Tá? E está todo mundo muito motivado. E essa semana eu assinei também um pedido ao Comitê do Fórum Social Panamazônico para que o Panamazônico, ano que vem, seja realizado em Belém. Os 2 primeiros foram em Belém, eu era prefeito, apesar da autonomia, mas a prefeitura, quando pode ajudar, isso dá um gás, né? Os movimentos sociais, reunimos aqui só de povos indígenas quase 30 etnias do mundo inteiro, fora as etnias da Amazônia, né? E povos do mundo inteiro, realmente, apesar de ser um fórum panamazônico, nem todos eram da Amazônia, e nós queremos trazer esse fórum aqui, transformar realmente Belém numa cidade com essa capacidade de unir os povos do mundo inteiro para combater o fascismo, né? Afirmar o sonho de uma sociedade justa, ecologicamente equilibrada, democrática e feliz. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite para o senhor, prefeito.